Bem, agora que a gente já aprendeu que pode analisar a distribuição de, por exemplo, de operários para tentar melhorar até o cronograma, e que é possível através da curva S analisar a distribuição de dinheiro, né, a distribuição de custos, para também melhorar o cronograma, supondo que fosse necessário. Então a gente já entendeu dois grandes aspectos bacanas para poder otimizar cronogramas. E pouca gente sabe fazer isso e sabe analisar isso, mesmo usando o Excel ou usando MS Project. E esse conhecimento, você percebe que o MS Project é uma grande ferramenta para isso, mas, entre aspas, na pior das hipóteses, se você só tiver dados Excel e não tiver nem um arquivo do MS Project para trabalhar, não tiver um programa para trabalhar, você pode tentar organizar as informações no formato de planilha, no mínimo com os custos da obra, distribuir isso ao longo do tempo, né, os custos ao longo do tempo, montar a curva S e analisar se essa distribuição está legal ou não. Até para isso serve, mesmo que você não tenha o MS Project, esse entendimento é muito importante. E uma vez que a gente já conseguiu concluir a análise de planejamento, então esse é o cronograma que a gente quer executar, nós precisamos criar algo chamado linha de base. O que é a linha de base? A linha de base é o cronograma de referência. Entenda bem, quando a obra estiver andando, eu vou ter um cronograma de referência e vou ter o cronograma que está acontecendo. Eu preciso comparar um com o outro, tá? Então, o MS Project, ele tem uma tela até pré-montada muito boa para fazer isso, para trabalhar com acompanhamento, ou seja, nós agora vamos preparar o nosso planejamento da obra, né? Nós vamos defini-lo, configurá-lo para que ele possa servir agora de acompanhamento, tá certo? Criando a referência. Então, vamos fazer aqui que você vai entender até com mais calma e bem melhor. Até agora nós estávamos trabalhando no gráfico de Gantt, porque é o gráfico do cronograma de planejamento, tá? Então, agora eu vou clicar aqui com o botão direito e nós vamos pedir o Gantt de controle. Esse arquivo que está aí contigo, dessa aula, você pode seguir e ir exercitando passo a passo que eu estou fazendo. Então, o Gantt de controle, ele vai me trazer agora uma outra tela parecida, mas observe que ele mudou aqui o desenho um pouquinho, ó, vermelho e azul, ou seja, aqui no Gantt de controle, ele já traz por padrão um caminho crítico. Ó. Esses vermelhos aqui que você está vendo são os serviços da obra que estão no caminho crítico, tá certo? E os azuizinhos são os que têm folga, né? Lembra daquelas aulas de caminho crítico, folga, a gente viu bem atrás, já tem algumas aulas atrás. Ok, do lado da tabela, continua a tabela que nós estávamos, né? Você pode, que é a tabela entrada, você pode trocar por outra tabela e a gente pode fazer alguns outros ajustes e nós vamos fazer a partir do próximo módulo, que é o módulo de análise de desempenho, nós vamos começar a mexer nessa tabela para transformar essa tabela de entrada numa tabela de análise de desempenho. Por enquanto, nós só vamos preparar o cronograma, ou seja, esse lado do gráfico. Veja que aqui as barrinhas também ficaram mais finas, você consegue perceber isso? Então, as barrinhas ficaram mais finas para cada serviço. Por que, Alex? Porque essas barras vão ser as barras que, ao longo da execução da obra, e já a gente faz um exercício aqui, elas aumentam ou diminuem, adiantam ou atrasam, etc. Mas eu tenho que ter o cronograma de referência, como se fosse uma foto. A linha de base, que a gente chama, que o MS Project chama, é como se fosse a foto inicial, quando eu for começar a obra. O que é que eu quero seguir, né? Qual é a minha referência? Então, aqui na guia Projeto, estou aqui na guia Projeto, eu tenho um botãozinho chamado Definir linha de base. Eu vou clicar nele e ele me traz duas opções. Eu poderia, que é o que eu vou fazer, definir uma linha de base, ou seja, uma referência, ele até está dizendo aí, ó, tirar um instantâneo, né? Uma foto, instantâneo é uma foto. Ou eu poderia limpar uma linha de base anterior. No caso, nós vamos criar uma linha de base. Mas se você, por algum motivo, a obra paralisou ou demorou mais tempo do que o previsto para que a obra fosse liberada, então eu preciso atualizar e eu já tinha salvo a linha de base, eu posso limpar aqui, tá? Então vamos aqui, definir linha de base. Opções, eu defini linha de base, isso. Eu posso salvar ainda 10 linhas de base anteriores, aqui eu posso trabalhar como se fosse histórico. Vamos supor que houve um grande problema, uma grande paralisação por questão de greve, ou falta de recursos financeiros, ou o que é que seja. E agora eu preciso refazer, então eu vou criar uma nova linha de base padrão. Se quiser, eu posso pegar os dados da linha de base inicial,
e jogar em linha de base 1. E depois em 2, em 3, em 4. Posso acontecer até 10 grandes mudanças, né? Isso não é normal, porque é quase como se fosse 10 grandes desgraças que estivessem acontecendo, né? Na minha obra. Eu só mudo uma linha de base para outra se realmente eu perdi a esperança de atender o prazo inicial. Então eu vou manter aqui linha de base, o projeto inteiro, ou seja, a obra inteira, e vou dar um clique no OK. Quando eu clicar no OK, eu quero que você observe o que vai acontecer do lado do cronograma, tá certo? Do lado das barrinhas. Então vamos lá, OK. Quando eu dei o OK, ele está processando e agora ele criou outras barras cinza escuro, né? Embaixo de cada barrinha. Essa barra cinza escuro é exatamente a barra que vai me dizer o que é que estava planejado inicialmente. Porque suponha que aconteceu alguma mudança. Por exemplo, vamos supor que eu chegasse aqui e dissesse assim, ó, vou fazer bem aqui. Nós agora tivemos um problema, não vamos conseguir contratar todos os serventes. Eu não vou mais poder fazer a obra, a limpeza do terreno em 3 dias. Eu vou ter que fazer em 5 dias. Mas a gente já tinha planejado 3. Mas eu vou chegar aqui, por exemplo, e digo, são 5 agora. Olha o que é que vai acontecer. Ele atualizou o cronograma todo, ó. Até porque como essa é a primeira, né? Ele empurrou tudo. Foi por isso que eu escolhi essa daqui, porque ela é a primeira. Mas a referência continua paralisada. Então eu sei que eu vou ter que ter alguma ação aqui sobre a obra, que é o que nós vamos aprender a analisar no próximo módulo, de tal forma que essa ação eu tente recuperar esse atraso. Tá certo? Então isso é o grande objetivo da análise de desempenho. Mas uma das informações que eu preciso para análise de desempenho é exatamente a linha de base, ó. Ou seja, como era que estava combinado antes? Rapaz, estava combinado assim. E como é que está agora? Rapaz, agora, por causa de alguns motivos, o negócio ficou mais feio e está desse jeito aqui. Tá bom. Então agora vamos, a partir dessas informações, analisar e tentar encontrar alternativas para nos recuperar, né? Para recuperar o prazo dessa obra, que é o tema do próximo módulo. Tá ok? Na próxima aula eu vou te explicar como é que a gente faz para imprimir, porque de repente você já está trabalhando aí, fazendo alguns cronogramas na obra que você estagia, na obra, né, que você trabalha, na empresa que você trabalha, e você está precisando imprimir já para mostrar para o seu chefe, para já melhorar a sua posição lá na obra ou no próprio escritório da obra, mostrar aí o que você já está sabendo fazer. De repente você pegou uma planilha Excel do orçamento da obra e passou para o MS Project, e agora precisa imprimir até para colocar disponível, né, num papel maior, colocar na sala de reunião, para o pessoal poder ver como é que está o cronograma da obra que você fez, né? Como é que a gente imprime? Na próxima aula nós vamos aprender isso e depois nós seguimos para o módulo de análise de desempenho. Um abraço!